Vamos fazer a atividade 4, que está na página. Vou recuperar aqui um pouquinho para cima, na página 21 do caderno Trilhas de Aprendizagens de Língua Portuguesa. Nós vamos hoje falar sobre uma entrevista. Vocês acabaram de assistir ao vídeo, né, em que eu coloquei a entrevista com o Maurício de Souza, que é o idealizador, o autor de todas as histórias da Turma da Mônica, né? Ele explicou durante a entrevista como ele começou a desenhar, quem incentivou ele a desenhar, e vocês já puderam assistir e ouvir as perguntas que a menininha fez a ele. Então, vamos entender um pouquinho sobre uma entrevista. Acompanhem comigo no caderninho Trilhas de Aprendizagem de vocês, que eu vou fazer a leitura do que está escrito aqui. Vamos lá? Entrevista é uma conversa entre duas ou mais pessoas, né? O entrevistador e o entrevistado, onde perguntas são feitas pelo entrevistador de modo a obter a informação necessária por parte do entrevistado. Então, vocês viram que a menininha no vídeo, ela tinha um interesse em descobrir algumas informações do Maurício de Souza sobre como ele começou a desenhar, como ele começou a entrar por esse universo das histórias em quadrinhos, não é? Os repórteres, eles entrevistam as suas fontes para obter destas declarações que validem as informações apuradas ou que relatem situações vividas por personagens. Antes de ir para a rua, o repórter recebe uma pauta que contém informações que o ajudarão a construir a matéria. Além das informações, a pauta sugere um enfoque a ser trabalhado, assim como as fontes a serem entrevistadas. Antes da entrevista, o repórter costuma reunir o máximo de informações disponíveis sobre o assunto a ser abordado e sobre a pessoa que será entrevistada. De posse desse material, ele formula perguntas que levam o entrevistado a fornecer informações novas e relevantes. Então, percebam que na entrevista da menina com o Maurício de Souza, ela já sabia umas coisas, né? Ela se antecipou, ela pesquisou quem era o Maurício de Souza, o que ele fazia, para, durante a entrevista, ela saber o que perguntar, né? O que dar mais enfoque, para tirar dele informações importantes para tornar a entrevista interessante, né? O repórter dos telejornais, que a gente vê nos telejornais, também ele deve perceber se o entrevistado mente ou manipula dados nas suas respostas, fato que costuma acontecer principalmente com as fontes oficiais do tema. Por exemplo, quando o repórter vai entrevistar o presidente de uma instituição pública sobre um tema que está a afetar o fornecimento de serviços à população, ele tende a evitar as perguntas e a querer reverter a resposta para que ele considera positivo na instituição. O entrevistador ele deve conquistar a confiança do entrevistado, mas não tentar dominá-lo, nem ser por ele dominado, caso contrário, acabará induzindo as respostas. As entrevistas, elas apresentam com frequência alguns sinais de pontuação, como o ponto de interrogação, o travessão, as aspas, as reticências, o parênteses e às vezes colchetes, que servem para dar ao leitor maiores informações que ele supostamente desconhece. O título da entrevista é um enunciado curto que chama a atenção do leitor e resume a ideia básica da entrevista. Pode estar toda em letra maiúscula e recebe maior destaque na página. Na maioria dos casos, apenas as preposições ficam na letra minúscula. O subtítulo, ele introduz o objetivo principal da entrevista e não vem seguido de ponto final. É um pequeno texto e vem em destaque também. A fotografia do entrevistado aparece normalmente na primeira página da entrevista
e pode ser acompanhada por uma frase dita por ele. As frases importantes ditas pelo entrevistado e que aparecem em destaque nas outras páginas da entrevista são chamadas de olho. Então, é um texto adaptado, né, sobre o que é entrevista, para a gente ter mais ou menos uma ideia. Então, vocês assistiram ao vídeo da entrevista com Maurício de Souza, né, perceberam a intenção da menina, o quanto que ela foi já falar com Maurício de Souza, já sabendo algumas coisas sobre ele, né, o quanto importante isso é durante uma entrevista, conquistar a confiança do entrevistado, fazer com que ele fale, né, revele coisas interessantes, coisas novas, para deixar a entrevista interessante. Percebam aqui que nesse pequeno texto que eu li, eles dizem que também, nos casos de repórteres, né, é muito importante o repórter ele ter uma sensibilidade para saber que o entrevistado ele não está falando a verdade, ou então ele está escondendo, ou ele está desviando da pergunta para não responder o que o entrevistador perguntou, porque vai deixar ele em situação ruim, né? Então, nós vamos fazer alguns exercícios analisando aspectos de uma entrevista. Na próxima atividade, no próximo vídeo, nós vamos fazer isso junto. Fiquem ligados, tá bom? Até mais!